Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 23, 12. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Você tem um dia abençoado. Vamos fazer a leitura do nosso devocional, segundo aos Coríntios 6, a partir do verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como lhe disse, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus amados, aqui em Provérbios, Salomão diz para nós termos disciplina e ficarmos atentos às palavras de sabedoria. E Paulo está dando aqui à igreja de Corinto uma orientação para que eles vivam em comunhão com Deus. Paulo não está falando, olha, façam isso para viver em comunhão comigo, mas façam isso para viver em comunhão com Deus. E ele fala sobre a questão do templo de Deus e dos ídolos. E ele fala, olha, qual é a ligação entre o templo de Deus e o ídolo? Em um contexto local, ele está falando qual é a, a ligação entre o nosso culto e o culto no templo pagão. Não tem nenhuma ligação. É totalmente diferente os cultos. O nosso exige santidade. O outro, por meio até da prostituição e da sexualidade, vocês estão adorando a esse ídolo. Então, nós não podemos misturar. Por outro lado, Paulo está falando, olha, qual é a ligação deste templo, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, qual a ligação deste templo com a idolatria e com o ídolo que você cria? E quando falamos de ídolos aqui, não falamos apenas de imagens esculpidas, mas falamos de tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida. Então, Paulo está dizendo: olha, não há espaço, não há espaço para dois senhores na sua vida. Ou você adora um e menospreza o outro, ou vice-versa. Portanto, nós temos que levar em consideração que tudo aquilo que nós dedicamos mais do que a Deus, adoramos mais do que a Deus, é o nosso ídolo. E o nosso ídolo pode ser até coisa boas, por exemplo, um filho, uma esposa, um marido, a nossa condição financeira, o nosso dinheiro, os nossos bens, a nossa inteligência, o nosso talento, tudo isso pode ser o nosso ídolo colocado em primeiro lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque se nós colocarmos ídolos em nossas vidas e abafarmos a presença de Deus em nós, nós não colheremos essas bênçãos que estão sendo relacionadas aqui, no qual Deus fala que vai habitar em nós, que Deus fala que vai estar em nosso meio, que Deus fala para nós afastarmos das coisas impuras, que Deus fala que será o nosso Pai e nós seremos o vosso filho, e assim por diante. Então, nós temos que ter escolhas e decisões. E essas escolhas estão muito relacionadas em qual local da sua vida Deus está. Qual a importância da palavra de Deus, qual a importância da sua comunhão com o Senhor, qual a importância do congregar em comunhão, qual a importância da igreja, qual a importância na sua vida de tudo que está relacionado à pessoa de Deus. Você tem tido uma boa comunicação com o Espírito Santo e assim por diante. Tudo isso está relacionado
há uma forma que usamos para fortalecermos em relação a essa questão de criar ídolos. A igreja de Corinto tinha um grave problema com isso. O templo estava dentro da cidade, era uma cidade pagã, idólatra, e eles tinham que abster disso para viver uma vida com Deus. E nem sempre conseguiam, porque a natureza deles muitas vezes falavam mais altos e eles queriam viver nesses 2 mundos ao mesmo tempo, e não dá, não dá. Ou é um ou é outro. E Deus fala para nós também: "Olha, não dá. Ou eu sou o vosso Senhor, ou o seu ídolo é o vosso senhor". E nós teremos uma vida de consequências, seja consequências boas por termos uma vida com o Senhor e colhermos tudo aquilo que está relacionado aqui nesta neste texto, ou não, ou vivermos a nossa vida cultuando o ídolo que criamos. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Pai, que a tua palavra seja aplicada em nós, que o teu amor esteja em nós, que a tua comunhão esteja em nós. Nos dê disciplina e sabedoria, no nome santo de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida aqui representada, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno a todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.